Oi, pessoal. Saudade grande de vocês. Louca para que termine logo essa quarentena para que a gente possa nos encontrar presencialmente, né? Bom, então olha aqui. Essas atividades, essas 15 atividades que estão aqui neste vídeo, elas são uma preparação para uma atividade avaliativa que vale 25 pontos e que estará disponível para vocês resolverem no dia 30, ou seja, sexta-feira. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Resolvam primeiro os exercícios, peguem o caderno de língua portuguesa ou uma folha à parte, o que vocês quiserem, numerem de 1 a 15 e vão marcando as respostas. Primeira coisa, façam isso sem ouvir a explicação. É um teste, é um pré-teste para vocês, tá? Então, marquem de 1 a 15. Se as questões forem discursivas, tem algumas que vocês vão ter que escrever, né? Procurem responder bem organizado. Terminou de responder todas as questões de 1 a 15, aí retomem cada uma delas e vão ouvindo a explicação e qual é a resposta correta. A partir daí, vocês vão ter uma ideia. Opa, eu estou bem, acertei bastantes questões, ou preciso estudar mais um pouquinho, ok? Então, como eu pedi, sejam bem honestos com vocês mesmos, façam sozinhos antes de ouvir a explicação e a resposta. Um grande abraço para todos vocês. Oi, pessoal. Vamos então ao gabarito das atividades. Eu espero que vocês já tenham feito sozinhos, tentado fazer sozinhos. Então vamos ao gabarito. Não esqueça, procurem ser honestos, porque depois vocês vão fazer aquele teste no dia 30. Então, esse exercício é uma forma de vocês observarem o que vocês já sabem ou que têm dúvida. E se tiver dúvida, é só entrar em contato comigo para eu poder tentar explicar para vocês, ok? Então, vamos a essa primeira questão aqui, que, na verdade, é parecida com uma questão que aparece na página 60 da apostila, a questão número 11, e também aparece na página 19, o exercício 17 do livro de atividades, tá? Então, vamos lá. Ao retirarmos o acento gráfico de uma palavra, não raramente, outra palavra da língua portuguesa pode aparecer, como acontece em fábrica, palavra proparoxítona, acentuada, né? Que é um substantivo feminino, e fabrica, que é o verbo fabricar na terceira pessoa do singular no presente de indicativo. Observe as palavras a seguir: eletrônico, depósito, próximo, negócio e vítima. Muito bem. Dessas 5 palavras, qual ou quais, né, que você tirando o acento vai dar origem a uma outra palavra que existe na língua portuguesa? Vamos pegar eletrônico. Se eu tirar o acento de eletrônico, a palavra vira eletrônico. Essa palavra não existe na língua portuguesa, não tem registro. Portanto, a número 1 já é descartada. Se você descartar a número 1, automaticamente as opções A e B já eram, né? Vamos agora para a próxima. Depósito. Se eu tirar o acento de depósito, eu tenho deposito. Existe essa palavra na língua portuguesa? Sim. O verbo depositar, no presente do indicativo, primeira pessoa do singular. Eu deposito confiança nas pessoas, por exemplo. Então, a 2, beleza. Por enquanto, não dá para eliminar nenhuma. Vamos para 3. Próximo.
Posso tirar o acento de próximo? Até posso, mas o que vai sobrar para mim? Próximo. Essa palavra não tem registro na língua portuguesa. Então, a 3, elimino. 4, negócio. Posso tirar o acento de negócio? Posso. O que sobra para mim? Negocio. Negocio, verbo negociar, primeira pessoa do singular, presente do indicativo. Então, 2 e 4 existem na língua portuguesa. Vítima, tirando o acento, o que sobra para mim? Vítima. Essa palavra existe na língua portuguesa, certo? Por quê? Porque vem do verbo vitimar, e neste caso, terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Ok? Portanto, a resposta correta da número 1 é a letra E. Questão número 2 é uma espécie de brincadeira, mas, pasmem, os nomes que aparecem ali, eles são verdadeiros. Foram encontrados em cartórios aí pelo Brasil inteiro. Tá? Então, olha aqui. No primeiro dia de aula do primeiro ano do ensino médio, uma professora de língua portuguesa entrou na sala de aula e fez a chamada. Na lista apareceram alguns nomes pouco comuns, que estão ali. Finolina Piaubilina, Gigle Catabriga, Jotaca 2001 Joana Mula, Telesfore Veras. Nomes estranhos, né? Mas eles existem. A professora de língua portuguesa resolveu seguir as regras de acentuação e supor que todos os nomes aí seguiam no momento de chamá-los. Então, o que é que pede ali? Que você assinale a opção que mostra a decisão correta da professora. O que ela resolveu, então, lembrando das regras de acentuação, o que ela, quais foram as hipóteses que ela levantou? Primeira hipótese, chamar os nomes Finolila como proparoxítonos, Jotaca e Telesfore como paroxítonos e Gigle como oxítonos. Ou seja, como é que ela chamaria? Finólila, se fosse para o paroxítono, Jotaca e Telesfore também como paroxítonos e Gigle como oxítonos, se fosse pensando que a grafia estava correta desses nomes e que não seria necessário colocar acento. Segunda opção, chamar os nomes Finolila e Jotaca como paroxítonos, exatamente como eu pronunciei, e Telesfore e Gigle como oxítonos, ou seja, seria Telesfori e Gigle, a pronúncia. Na letra C, chamar os nomes Finolila e Jotaca como proparoxítonos, ou seja, ela diria Finólila e Jotaca, Telesfore como paroxítono e Gigle, como eu pronunciei agora, né, como oxítono. Letra D, chamar os nomes Finolila, Jotaca e Gigle como paroxítonos e Telesfori como oxítono, ou chamar todos os nomes como paroxítonos. Bem, gente, qual seria a resposta aqui? Levando em conta as regras de acentuação, a resposta correta é a letra D. Finolila, Jotaca e Gigle seriam paroxítonos, porque terminam com A e E, não tendo acento nenhum, você automaticamente vai pronunciar como paroxítono. E Telesfori é oxítono, a pronúncia seria, né? Oxítona. Por quê? Porque toda palavra em língua portuguesa que termina em I e U, se não for acentuada, ela vai ser pronunciada como oxítona. Então, a resposta é a letra D de dado. Vamos para a questão 3 agora. Vocês têm 3 palavras, só, método e conteúdo. Quais são as regras que justificam a acentuação
dessas palavras. Então, ali vocês têm 5 opções. Opção A, só é uma palavra proparoxítona, método é um monossílabo átono e conteúdo é uma palavra paroxítona. Ou B, só é um monossílabo tônico, método é uma proparoxítona e conteúdo é uma paroxítona terminada em O. C, só é uma oxítona terminada em O, método é uma proparoxítona, conteúdo é uma oxítona terminada em O. D, só é uma proparoxítona, método oxítona terminada em O e conteúdo paroxítona terminada em O. Ou E, só é um monossílabo tônico terminado em O, método é uma proparoxítona e conteúdo se acentua porque o U é a segunda vogal do hiato. Ok? Bom, se nós formos analisar o item A, né, a opção A, automaticamente ele vai ser descartado porque a primeira palavra aqui só é monossílabo. Para ser uma palavra proparoxítona, não esqueçam, precisa ter no mínimo 3 sílabas. E método não é um monossílabo átono, né? Então, monossílabo átono não se acentua. Conteúdo até paroxítona, só que a justificativa, né, não é, as palavras paroxítonas não são todas acentuadas. Na letra B, nós temos ali, só é um monossílabo tônico, certo? Justifica. Método é uma proparoxítona? Realmente, é uma proparoxítona. Conteúdo é uma paroxítona terminada em O? Não deixa de ser. Só que, se todas as paroxítonas terminadas em O fossem acentuadas, então menino, né, carro, também deveriam ser. Então, essa última justificativa está errada. Letra C. Só é acentuado por ser oxítona terminada em O. Só isso aí já derruba a questão. Por quê? Porque para uma palavra ser oxítona, ela precisa ter, no mínimo, 2 sílabas. Só tem uma só. Então, nem precisa analisar as outras. Letra D. A mesma coisa da letra A. Se só é uma palavra proparoxítona, automaticamente isso é descartado. Por quê? Para ser proparoxítona, a palavra tem que ter, no mínimo, 3 sílabas. Portanto, a resposta é a letra E. Só é um monossílabo tônico, terminado em O. Método realmente é uma proparoxítona. E conteúdo é acentuado. Por quê? Porque a letra U é a segunda vogal do hiato. Vamos agora para a questão 4. Um dos aspectos importantes da acentuação gráfica das palavras na língua portuguesa é o conhecimento da classificação das palavras quanto à tonicidade. Ou seja, palavras proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba forte, paroxítonas é a penúltima sílaba forte e oxítonas a última sílaba forte. Bom, levando em consideração, então, a tonicidade das palavras formadas por 2 sílabas ou mais, pede que você marque V para verdadeiro e F para falso. Então, analisando a primeira afirmativa ali, a sílaba tônica de camponês é a última, nês, verdadeiro. Fóssil é uma palavra paroxítona, acentuada porque toda paroxítona é acentuada. Falso. Lembra que eu disse? Maior número de palavras na língua portuguesa é o de paroxítonas, mas não significa que todas elas sejam acentuadas. Hífen é uma palavra paroxítona acentuada porque termina em N. Se essa palavra estiver no plural, também será acentuada. A primeira afirmação está correta. A segunda é errada.
Porque se você passar hífen para o plural, a palavra ficará hífens, tá? Essa palavra não tem acento no plural. Se tivesse, daí nós teríamos homens, jovens, deveriam ter acento também. Itens também deveria ter acento. Então, falso aqui. Também é uma palavra oxítona, acentuada porque termina em. Verdadeiro. Todas as palavras oxítonas terminadas em a, e, o, ens, são acentuadas. Máximo é uma palavra paroxítona acentuada porque termina em o. Não, máximo é uma palavra proparoxítona. Rabicó é uma palavra proparoxítona acentuada porque todas as proparoxítonas são acentuadas. É falso porque, na verdade, rabicó tem o acento, né? A sílaba mais forte, a última sílaba. Portanto, ela não é proparoxítona, ela é oxítona. Raízes é uma palavra paroxítona acentuada porque o i forma hiato com a vogal anterior. Verdadeiro. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Questão 5. Atenção agora aqui, gente. Considere as seguintes afirmações sobre acentuação gráfica. Afirmação 1. A palavra benéfico recebe acento gráfico pela mesma regra que justifica o uso do acento em mágica. Afirmativa 2. A retirada do acento das palavras hábito e secretárias provocaria o aparecimento de outras duas palavras da língua portuguesa. Questão 3. A palavra japonês é acentuada pela mesma regra que exige o uso do acento em país. E a questão 4. As palavras chá e sofá são acentuadas por serem oxítonas terminadas em A. Bom, agora vamos à análise. Afirmativa 1. A palavra benéfico. Qual a justificativa para o acento em benéfico? A palavra benéfico é uma proparoxítona, todas são acentuadas, portanto, né, mágica também é proparoxítona, então a afirmativa está correta. Afirmação 2. A retirada do acento das palavras hábito e secretárias provocaria o aparecimento de outras duas palavras da língua portuguesa. Se eu tirar o acento de hábito, eu passo a ter a palavra habito. Verbo habitar, primeira pessoa do singular, no presente no indicativo. Eu habito, certo? Secretárias, tirando acento, eu tenho secretarias. Também está correto. Então, afirmativas 1 e 2 estão corretas. Afirmativa 3. A palavra japonês é acentuada pela mesma regra que exige o uso do acento em país. Errada. Por quê? Japonês é uma palavra oxítona terminada em es, enquanto que país, a justificativa para o acento é que o i forma hiato, né? É a segunda vogal do hiato. Então, a 3 já descarta. E a afirmativa 4, as palavras chá e sofá são acentuadas por serem oxítonas terminadas em a. Por que ela está errada? Porque chá não é oxítona, já que tem uma sílaba só. É um monossílabo tônico. Portanto, a resposta correta é a letra A. Questão 6. Novamente, afirmações sobre acentuação gráfica. Afirmação 1. Juízes e países no singular conservam o acento gráfico. Afirmativa 2. Consórcio, anéis e critério são acentuados pelo mesmo motivo. Afirmativa 3. Ao retirarmos o acento de história, haverá uma mudança de classe gramatical e de sentido. O que é correto afirmar, então? Né? Está correto apenas aquilo que está se afirmando em 2, em 1, 1 e 2, 3 ou 2 e 3?
Vamos analisar cada uma das afirmativas aqui. Juízes. Se você passar para o singular, você vai ter a palavra juiz. Você vai ter hiato, o U e o I vão formar hiato, só que o I vai formar sílaba com Z. Então, não tem acento. País, se você tirar, né, colocar no singular, como país, continua com acento. Por quê? Porque o I forma hiato com A e é seguido de S. Afirmativa 2. Portanto, a 1 está errada. Afirmativa 2. Consórcio, anéis e critério são acentuados pelo mesmo motivo? Consórcio e critério, sim. Ambos são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Anéis é acentuado por quê? Porque é uma palavra com ditongo aberto, eis, né? Palavra oxítona. Afirmativa 3. Ao retirarmos o acento de história, haverá uma mudança de classe gramatical e de sentido? Sim. História, substantivo. Se eu tirar o acento, fica historia, passa a ser um verbo, e verbo historiar, que há na língua portuguesa, na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo. Portanto, a resposta correta é a letra D de dado. Atenção a essa questão aqui, gente. Essa aqui é um pouquinho discursiva, digamos assim, tá? Vocês têm ali 5 séries de palavras. A primeira palavra de cada série sempre será oxítona e as outras 3 sempre serão paroxítonas. Então, o que vocês têm que observar? Que todas elas, se você observar, elas terminam com as mesmas letras. Mas isso não significa que obrigatoriamente todas tenham que ser acentuadas. Ok? Então, vamos analisar o item A. Caruru é uma palavra oxítona. Não é acentuado porque termina em U, precedido de consoante. Então, não precisa de acento. Lembra que eu expliquei para vocês o jogo que a gente tem que fazer? Quando a oxítona é acentuada, a paroxítona não é. E se a oxítona não for acentuada, a paroxítona terá que ser acentuada. Bom, já que caruru não é acentuada, é uma oxítona, portanto, vírus tem que ser acentuado no I, ficus tem que ser acentuado no I e Vênus tem que ter acento também no E. Certo? Letra B. Ciris. Ciris, oxítona terminada em is. Todas as oxítonas que terminarem em I e este I for precedido de consoante, em I ou U, nunca precisarão de acento. Aí, o que acontece? Automaticamente, as paroxítonas que terminarem, né, em I ou IS precisarão de acento. Então, biquínis tem acento agudo no segundo I, íris tem que ter acento agudo no primeiro I, e Yanomamis tem que ter acento circunflexo no segundo A, no MA, tá? Letra C, Xingó, oxítona terminada em O, todas elas são acentuadas. De novo, fazendo, né, a comparação. Se as oxítonas terminadas em O são acentuadas, as paroxítonas não são. Portanto, nenhuma das palavras paroxítonas ali, modelo, espantalho e sossego, serão acentuadas. Letra D. Reféns, paroxítona terminada em ens, sempre serão acentuadas. Se as paroxítonas terminadas em ou ens não são acentuadas, desculpe, se as oxítonas terminadas em ou ens são acentuadas,
As paroxítonas terminadas em ENS, né, ENS, não serão acentuadas. Portanto, nem jovens, nem itens, nem hífens têm acento. E a letra E, ventilador. Paroxítona terminada em R. Não leva acento. Se a paroxítona terminada em R não leva acento, a oxítona terminada em R não leva acento, as paroxítonas terminadas em R têm que ter acento. Então, açúcar tem acento no U, pôquer tem acento circunflexo no O e mártir tem acento agudo no A. Portanto, é assim que vocês deveriam fazer o exercício, levando em conta sempre essa troca, né? Se a oxítona é acentuada, a paroxítona não é. Se a oxítona não é acentuada, a paroxítona tem que ser. O exercício 8 é para completar as lacunas com as palavras que mantiveram acento diferencial e também com aquela regra especial da terceira pessoa do singular dos verbos ter e vir, ou a terceira pessoa do singular e do plural dos verbos derivados de ter e vir. Então, como é que ficaria, qual seria a escolha neste caso aqui? Por com acento ou por sem acento. A criança ainda pequena na escola é algo que nem sempre uma família pode ou pode fazer. Então, primeiro vamos ver esse primeiro período. Por a criança ainda pequena na escola, nós estamos falando do verbo. Então, lembrando, o acento diferencial que permaneceu é o verbo por. Então, primeira opção, por acentuado. Depois, é algo que nem sempre uma família pode ou pode fazer. Se nós levarmos em conta que nós estamos falando do presente, tem que ser pode sem acento, para diferenciar de pode, mesmo o verbo poder, na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito. Continuando, principalmente por falta de condições financeiras, muitos pais não têm como pagar uma escolinha particular e, por isso, mantêm as crianças em casa. Então, vamos analisar aqui. Por falta de condições financeiras, este por é verbo ou é preposição? É preposição. Então, não tem acento. Muitos pais não têm ou não têm com acento circunflexo? Como muitos pais equivale a eles, terceira pessoa do plural, o verbo ter no presente do indicativo na terceira pessoa do plural precisa de acento circunflexo. Então, tem o acento circunflexo. Como pagar uma escolinha particular e, por isso, mantém. No mesmo caso, como o verbo manter é derivado do verbo ter, a terceira pessoa do plural marca-se com acento circunflexo. Então, por isso, mantém com acento circunflexo as crianças em casa. Questão 9, só para vocês colocarem verdadeiro ou falso, mas analisem com bastante atenção. Então, afirmativa 1. A palavra pósteres manteria o acento gráfico caso fosse passada para o singular? Então, vejam bem. Neste caso, como ela está no plural, ela é uma palavra por paroxítona, todas as palavras por paroxítona são acentuadas. Se eu colocar no singular, ficará póster. Ela passa a ser uma palavra paroxítona terminada em R. E todas as palavras paroxítonas terminadas em R têm que ter acento. Então, afirmativa 1, verdadeira. Afirmativa 2. O emprego de acento gráfico nas palavras tábua e mágoa é determinado pela mesma regra. Verdadeiro porque tanto tábua quanto mágoa são acentuados porque são palavras paroxítonas terminadas em ditongo.
Afirmativa 3. As palavras série e antagônico são acentuadas por razões diferentes. Também é verdadeiro. Série, acentuado porque é uma paroxítona terminada em ditongo, e antagônico é acentuado porque é uma proparoxítona e todas elas são acentuadas. 4. A mesma regra preceitua, preceituar quer dizer determina o uso do acento em nível e aliás. Falso. Por que é falso? Nível é uma palavra paroxítona acentuada porque termina em L. E aliás é uma palavra oxítona terminada em as. 5. Uma mesma regra determina o uso de acento em negócio e prêmio. Verdadeiro. Exatamente como aparece ali na afirmativa 2. Ambas são paroxítonas terminadas em ditongo. 6. Justifica-se o sinal gráfico de acentuação em língua e períodos pela mesma razão. Falso. Por que é falso? Língua é palavra paroxítona terminada em ditongo e períodos é acentuado porque é proparoxítona e todas são acentuadas. 7. A mesma regra determina o uso do acento em comprá-lo e balé. Verdadeiro. Porque ambas são oxítonas terminadas em A e E. E a regrinha das oxítonas é acentuam-se as oxítonas terminadas em A, as, E, Es, O, Os em eis. 8. As palavras alguém e pólens deveriam ser acentuadas. O acento foi retirado aqui de propósito. Falso. Por quê? Alguém, com certeza, deveria ser acentuado porque é oxítona terminada em em. Mas pólens não é acentuado. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em ns. Pólen no singular é acentuado, no plural, não. Como ocorre também com hífen, que tem acento no singular, e no plural, hífens não tem. 9. A mesma regra determina o uso do acento nas palavras caráter e até. Caráter é acentuado porque é paroxítona terminada em R. E até é acentuado porque é oxítona terminada em E. Então, falso. E a número 10, caso retirássemos o acento de ânsia e E, surgiriam outras palavras equivalentes na língua portuguesa sem acento gráfico. Se eu tirasse o acento de ânsia, eu teria ansia. E eu teria E. Então, é verdadeiro. Esta questão aqui não leva em conta a tonicidade das palavras. Não leva em conta se a palavra é monossílabo tônico, se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, vamos lá. O acento gráfico em tem, no trecho, um exemplo disto são as que trabalham em postos informais que não têm onde registrar este fato. Se justifica porque se trata de quê? Como eu acabei de dizer, não leva em conta, né, a tonicidade. A resposta correta é a letra D, de dado. Marca de plural de forma verbal. Só lembrando qual que é essa regra. O verbo ter, no presente do indicativo, na terceira pessoa do plural, deve levar acento circunflexo para diferenciar da terceira pessoa do singular. Essa é a justificativa, por isso que a resposta é a letra D. Questão 11. Novamente, analisar as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras. Então, a primeira afirmativa, intermináveis, linguística e ineficiência são paroxítonas. Afirmativa 2, as palavras gerúndio e estratégia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Afirmativa 3, intuímos, é acentuada porque o i é tônico e forma hiato com a vogal anterior.
Das 3 afirmativas, qual ou quais estão corretas? Vamos analisar a 1. Intermináveis, paroxítona, realmente, só que ela é acentuada, por quê? Porque ela termina em ditongo. Linguística é uma palavra proparoxítona, então a 1 automaticamente está fora. Se a 1 está fora, nós temos a A e a D para eliminar. Vamos analisar a 2. As palavras gerúndio e estratégia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou ditongo verdadeiro. Gerúndio termina em O e estratégia termina em A. Então, todas as paroxítonas terminadas em ditongo, seja ele crescente ou decrescente, têm que ser acentuadas. Se a 2 está certa, a letra C já pode ser eliminada também. Agora vamos para a número 3. Intuímos é acentuada porque o I é tônico e forma hiato com a vogal anterior. Verdadeiro. Portanto, a resposta correta é a letra E. Apenas a 2 e a 3 estão corretas. Neste exercício 12, vocês vão marcar sempre se é certo ou errado. Ok? Vamos analisar. Esse tipo de questão é feita pelo CESP. O CESP é o órgão responsável por fazer provas de vestibular ou de concursos públicos lá de Brasília. O CESP é um órgão que pertence à Universidade Federal de Brasília, tá? Então, vamos ver a afirmativa A, ver se está certo ou errado, né? O acento circunflexo em pode indica que, além da pronúncia da vogal ser fechada como em ovo, o verbo está no pretérito. Está certo. Lembrando, qual que é a regrinha que determina o uso, né, do acento circunflexo no pode? É a regra do acento diferencial. Verbo poder na terceira pessoa do singular no pretérito perfeito tem que ser acentuado para diferenciar de pode, que é o mesmo verbo no presente do indicativo. Vamos agora para a afirmativa B. O sinal de acentuação gráfica em mantém, com acento circunflexo, marca o plural do verbo. Certo. Por que é certo? Lembram? Mantém é um verbo que derivou do verbo ter. Como ele, neste caso, passa a ser uma palavra oxítona, para diferenciar o singular do plural, usam-se acentos diferentes. Terceira pessoa do singular, mantém, ele mantém, é acento agudo. Eles mantêm, no plural, tem que ser acento circunflexo. Então, a afirmativa B também está certa. Afirmativa C. As palavras estágio, diária e após são graficamente acentuadas devido à mesma regra. Errado. Por que é errado? Estágio e diária, tudo bem. São paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Mas após é uma oxítona terminada em os. Então, não é a mesma regra. D. Na frase, essas relações mantêm traços de escravidão. A correção gramatical seria mantida caso a forma verbal fosse grafada com acento agudo em lugar do acento circunflexo. Então, em vez de mantém com acento circunflexo, se fosse usado mantém com acento agudo, né, a afirmativa é que estaria correto. Não estaria. Então, essa afirmativa está errada porque essas relações equivalem à terceira pessoa do plural. E você tem que marcar a terceira pessoa do plural com acento circunflexo. Afirmativa E. No trecho, as empregadas domésticas constituem um público que parece desprivilegiado pelas políticas públicas. As palavras acentuadas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Quais as palavras acentuadas aqui? Domésticas, público, políticas e públicas. Certo. Porque todas elas são proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas.
Letra F. A justificativa para o acento agudo nas palavras sensíveis e visíveis é o fato de elas terminarem em ditongo. É o fato de elas terminarem em ditongo crescente. Não, só porque elas terminam em ditongo crescente não é justificativa. É o fato de elas serem paroxítonas terminadas em ditongo, e aqui, na verdade, nem é crescente, é decrescente. Portanto, essa afirmativa está errada. E a letra G, a mesma regra justifica a acentuação dos vocábulos amazônica e sustentável. Amazônica é acentuado porque é uma palavra paroxítona e todas elas são acentuadas. Sustentável, palavra paroxítona terminada em L. Portanto, a afirmativa da G errada também. Questão número 13. Vamos lá, ó. Analise as frases abaixo em conformidade com o acordo ortográfico da língua portuguesa vigente, ou seja, depois do acordo ortográfico, né, depois que foi aprovado e que houve aquelas mudanças. Os, nas escrituras, nas Sagradas Escrituras, e os fatos, poder para modificar as palavras. Vocês têm que escolher a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Então, seria, os fiéis creem nas Sagradas Escrituras, os fatos têm poder para modificar as palavras. Qual seria a resposta correta? Vamos primeiro pegar a palavra fiéis. Nós temos aqui, uma palavra que tem um ditongo aberto, és, e é uma palavra oxítona. Se fiéis é uma palavra oxítona, com ditongo aberto, e os ditongos abertos são acentuados em palavras oxítonas e monossílabos tônicos, nós temos como opção a letra D e a letra E. Vamos para o próximo. Os fatos têm poder para modificar as palavras. O verbo ter, na terceira pessoa do plural, no presente do indicativo, deve ter acento circunflexo para diferenciar da terceira pessoa do singular. Portanto, a resposta correta é a letra C. Questão 14. Novamente, analisar e marcar verdadeiro se for, né, correto que está se afirmando e falso se não. Afirmativa primeira ali, ó. Na frase, sem tais indagações, a organização pode ficar à mercê de fraudes. A forma verbal pode não receber o acento circunflexo sobre a letra O, visto que se trata de acento diferencial extinguido pela última reforma ortográfica. Segunda afirmativa, importância, relevância e ausência recebem acento gráfico pela mesma regra que determina o acento em relatórios. E a afirmativa, a terceira afirmativa, né? Em análise contábeis e prescreverá, a vogal A recebe acento agudo em virtude de regras distintas. Bom, são essas três afirmativas, agora vamos pensar na primeira. O que é que diz ali? A organização pode, que a forma verbal pode, não receber o acento circunflexo porque ele foi tirado, né? Foi eliminado pela reforma ortográfica. Isso aí é falso. Lembram? Claro, aqui ele não recebeu acento circunflexo porque é o presente do indicativo. E é essa a justificativa. Se ele estivesse no pretérito perfeito, aí sim, teria acento. Esse acento diferencial não foi eliminado pela última reforma ortográfica. Então, a primeira ali é falsa. Segunda, importância, relevância e ausência são paroxítonas terminadas em ditongo e relatórios também. Então, a afirmativa 2 ali, a segunda afirmativa é verdadeira. E análise contábeis e prescreverá, em todas elas a vogal A está acentuada, né? Tem o acento agudo. E o que se afirma?
que as regras que justificam esse acento são diferentes. Não é a mesma regra. É verdadeiro. Por quê? A análise é uma proparoxítona, todas as proparoxítonas são acentuadas, contábeis, paroxítona terminada em ditongo e prescreverá oxítona terminada em A, e toda oxítona terminada em A, né, ela é acentuada. Portanto, a resposta correta é a letra C. Vamos para a última questão aqui, então, gente. A palavra sucuri não leva acento em sua sílaba tônica. Por quê? Porque é uma palavra oxítona terminada em I, precedida de consoante. Então, não precisa de acento aqui. Assinale a opção que apresenta outra palavra que não recebe acento pela mesma regra. Veja que nenhuma das palavras que aparecem ali, né, é acentuada. Mas, se nós estamos levando em conta que a palavra sucuri é uma palavra oxítona, e que as oxítonas só são acentuadas se elas terminarem em A, E, O, e os seus plurais em e ens, portanto, a resposta correta aqui é a letra C, caju. Então, qual a justificativa de sucuri e caju não serem acentuadas? São palavras oxítonas terminadas em I ou U que formam sílaba com consoantes e não há necessidade de serem acentuadas. Mesmo porque lua, marejado, ideia e rochedo são palavras paroxítonas.